Olá pessoal, então esse vídeo que eu vou apresentar para você agora faz parte de um conjunto de videoaulas de física básica em nível universitário e essas aulas foram pensadas para servir de complementação para cursos de laboratório e teóricos também. Tá? O vídeo vai ser mais ou menos focado na realização de um dado experimento, mas a gente também vai apresentar uma contextualização teórica que a gente julga ser necessária para o desenvolvimento desse experimento. Tá? Então o formato básico do vídeo vai ser a apresentação geral do experimento, a gente vai discutir de modo geral o que vai ser feito. Depois a gente vai fazer o desenvolvimento dos conceitos teóricos relacionados, isso vai incluir algumas demonstrações experimentais e a apresentação então do experimento, onde você vai poder nesse experimento coletar dados e depois tratar, fazer análise e relatórios, Uma coisa importante eu dizer é que caso você esteja usando esse material aí no curso de laboratório, é importante que você esteja em contato com o seu professor, Ele que vai te orientar nas atividades, nos relatórios, as avaliações e também mesmo parte do vídeo que ele acha mais importante ou menos importante você dar ênfase. Bom, esse material então foi baseado nessa bibliografia aqui. Então a gente tem a parte teórica baseada nesses 4 livros que estão mencionados aqui e a parte experimental ela foi toda baseada no livro de práticas do Laboratório de Física 2 aqui do Instituto de Física de São Carlos. Esse livro vem sendo desenvolvido desde a fundação do Instituto, tem contribuição de vários professores ao longo do tempo. A última compilação do livro foi feita pelo professor Schneider com alguma participação minha aí. Tá? Se você não tem acesso direto a essa apostila, você pode entrar nesse link aqui que eu estou mostrando, onde você pode fazer o download do PDF dessa apostila. Então vamos ao vídeo. Olá pessoal, então estamos no tema de termodinâmica e eu gostaria de discutir com vocês o tópico que é a temperatura de zero absoluto. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bem, o nosso experimento principal de hoje é a determinação da temperatura de zero absoluto. Para isso a gente vai usar uma montagem que é o conhecido termômetro a gás de volume constante, onde a gente pode determinar as pressões de um gás baseado numa diferença de altura de coluna de mercúrio. Com isso, utilizando diferentes temperaturas, a gente pode realizar uma análise e fazer uma extrapolação e obter o que seria a temperatura de zero absoluto desse gás, que de fato é uma grandeza inatingível, como a gente vai discutir daqui a pouco. Mas é um experimento muito simples que permite que você determine ou estime o que seria essa temperatura de zero absoluta. Antes disso, como de praxe, a gente vai então fazer algumas discussões sobre conceitos envolvidos para a gente entender bem como é que funciona esse experimento e quais são as suas limitações. Bom, vamos lá. Então vamos começar com alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito, na verdade, quando a gente fala de sistemas termodinâmicos, a gente tem basicamente 4 leis que regem esses processos. A primeira dessas leis, de fato essa primeira lei é chamada de lei zero, ela define uma grandeza que é chamada de temperatura, então ela está associada com a definição do que seria a temperatura. Cada uma dessas leis que eu vou citar para vocês aqui define de certa forma algum tipo de grandeza para caracterizar o sistema termodinâmico. A primeira lei da termodinâmica, que seria a segunda dessas leis, é associada à conservação de energia, ou seja, como é que a conservação de energia ocorre nos sistemas termodinâmicos. Então, ela estabelece quais são as características de conservação de energia. Mas uma coisa interessante que tem é que, uma vez que o sistema obedece à primeira lei da termodinâmica, nem sempre o processo é possível. Porque tem outra lei da termodinâmica, chamada segunda lei da termodinâmica, que estabelece limites para esse processo. Aqui, por exemplo, está envolvido a questão de você não conseguir, por exemplo, fazer uma máquina térmica perfeita, que tenha 100% de rendimento, que você consiga transformar toda a energia calorífica que você pode dar para a sua máquina e transformar toda aquela energia calorífica em trabalho. Uma máquina 100% eficiente seria isso. A segunda lei fala, não é bem assim, existe um limite de rendimento dessas máquinas e para estabelecer esse limite tem uma grandeza importante que é definida na segunda lei chamada de entropia. A entropia basicamente define para você uma seta que diz, olha, isso aqui é possível, isso aqui não é possível dentro desse conjunto de processos.
A não ser no caso quando você está em temperatura de zero absoluto, porque na temperatura de zero absoluto, essencialmente você tem uma situação em que a segunda lei poderia ser violada, né? Mas de fato aí tem a terceira lei, que estabelece a mínima entropia que um sistema pode ter, né? E isso faz com que a temperatura de zero absoluto seja inatingível para qualquer sistema físico. Então, embora ela seja definida, você tem uma interpretação para o que seja essa temperatura de zero absoluto, mas ela de fato não pode ser atingida por nenhum sistema físico, porque a terceira lei da termodinâmica impede que isso ocorra. Ok, mas antes, para a gente determinar o nosso experimento, vamos falar um pouco o que seria um sistema termodinâmico, tá? Um sistema termodinâmico basicamente é construído de três partes. Você tem um sistema em si, que é onde vão ocorrer os processos que a gente vai estar interessado, uma vizinhança, que seria onde esse sistema pode ou não trocar energia, e uma fronteira, né? E dependendo das características dessa fronteira, vai definir, por exemplo, se o sistema é aberto. O que é um sistema termodinâmico aberto? Você tem um sistema que pode trocar energia com a vizinhança, né? Que seria o ambiente, tá? E também pode trocar massa. Então você tem um sistema que é totalmente aberto, pode haver fluxo de massa e de energia entre sistema e ambiente. Você tem também um sistema fechado, em que aí não tem fluxo de massa, mas pode ter troca de energia. Então, se eu falar no sistema termodinâmico fechado, né, eu posso ter fluxo de massa, pode ser troca de energia, mas não tem fluxo de massa entre esse sistema e o ambiente. Ou o sistema pode ser caracterizado um sistema isolado. O que é um sistema isolado? O próprio nome já diz, né? É um sistema em que não há nenhum tipo de fluxo, nem de energia, nem de massa entre esse sistema e o ambiente externo, né? Então, se a gente pensar em sistemas termodinâmicos isolados, todos os processos ocorrem intersistema, ocorrem dentro do próximo sistema, né? Um sistema fechado não, né? Eu posso ter troca de energia sem troca de massa. Ok. Mas aí, para a gente descrever um sistema, a gente precisa determinar algumas variáveis. E quais são as variáveis, né, que vão influenciar nas propriedades termodinâmicas do sistema? Bom, obviamente a massa é uma delas. A temperatura, que vai ser definida daqui a pouco pela lei zero, também, né? O volume também é importante, é uma variável importante de um sistema. As propriedades termodinâmicas do sistema dependem do volume. A pressão também é uma propriedade importante, é uma variável desse sistema também. E aí você pode ter outros tipos de sistema. Por exemplo, tem aplicação de campo elétrico, tem campo magnético, né? O número de moléculas que tem nesse sistema também seria uma coisa importante. Então, esse conjunto de variáveis que vão definir um sistema, né, vai depender especificamente de qual tipo de sistema termodinâmico que você está falando, né? Por exemplo, num gás, a gente pode dizer que a temperatura, o volume, a pressão e o número de moléculas definem praticamente todas as propriedades do sistema termodinâmico, tá? Agora, se você está falando de um sólido, já não é bem assim, né? Você tem um sólido magnético, você tem um sólido que responde a campo elétrico, você tem outras variáveis que são importantes, né? Então é importante a gente definir essa variável. A homogeneidade de um sistema termodinâmico também é importante, né? Se você tem um sistema que é homogêneo, então as propriedades desse termodinâmico desse sistema podem ser consideradas homogêneas naquele sistema ou não, né? Você tem várias fases. Por exemplo, a gente é um sistema altamente heterogêneo, porque a gente tem uma fase líquida, uma fase sólida, né? Tem uma fase que não é nem, digamos assim, intermediária, que não é nem líquida nem sólida, né? É uma fase mole, né? De matéria mole. Então, nesse tipo de coisa, a gente tem um sistema que é altamente heterogêneo. Mas se você pegar, por exemplo, uma xícara de café, embora tenha vários componentes moleculares naquela xícara, o sistema em si, termodinâmico, pode ser considerado um sistema homogêneo, né? Então, definir se o sistema é homogêneo ou não, se ele é aberto ou fechado, se ele é isolado, são coisas importantes antes de você definir, calcular qualquer propriedade de um sistema termodinâmico. Ok, então vamos lá. Então vamos agora estabelecer quais seriam algumas das propriedades importantes de um sistema termodinâmico. A primeira delas é o chamado equilíbrio térmico ou equilíbrio termodinâmico. O que é equilíbrio termodinâmico? Como é que a gente pode definir isso? Bom, é equilíbrio, né? E equilíbrio termodinâmico basicamente diz que as propriedades que descrevem o sistema não mudam no tempo ou no espaço.
né? Então, um sistema que, se você tem, por exemplo, um gás em equilíbrio termodinâmico, a temperatura dele, o volume dele, né, o número de moléculas, né, todas as propriedades que definem esse sistema, elas não mudam no espaço. Aí você fala, não, mas espera aí, se eu tenho equilíbrio termodinâmico, né, o que significa isso? De fato, né, quando a gente está falando de termodinâmica nesse nível que a gente está falando aqui, a gente está falando de termodinâmica de equilíbrio. O que significa isso? Que o sistema sempre vai estar em equilíbrio? Não necessariamente. O que basicamente significa isso é que você sempre vai tratar processos termodinâmicos que saem do estado de equilíbrio do sistema e vão para outro estado de equilíbrio do sistema, né? E mesmo se você quer estudar qual é o caminho, né, que esse processo faz para ir de um estado de equilíbrio a outro, você vai fazer essas variações tão lentas quanto forem necessárias para que em cada ponto que você descreve ao longo desse caminho, o sistema também esteja em equilíbrio termodinâmico. A termodinâmica é de equilíbrio e é o que a gente vai fazer aqui basicamente. Tá ok? Bom, então o equilíbrio termodinâmico é uma coisa importante, né? Outra variável importante aqui, agora sim, uma variável, a temperatura. Como é que eu defino a temperatura de um sistema? Bom, você pode falar assim, não, temperatura é um conceito intuitivo, né? Porque a temperatura é basicamente o quão quente ou o quão frio um objeto está. Então, se eu pegar num objeto, né, um copo com água e gelo e um copo de café quente, eu sei dizer que o copo de café está mais quente do que o gelo. A sensação térmica me dá isso. Eu estou usando uma propriedade, né, que eu tenho, que é a sensação térmica, para definir a diferença entre quente e frio. Tá? Só que a gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas. Porque, por exemplo, se você pegar numa barra de metal e numa barra de madeira, você tem necessariamente a sensação que a barra de metal está mais fria. E, de fato, se você olhar no ambiente, elas estão na mesma temperatura ambiente, né? Elas estão em equilíbrio termodinâmico com o ambiente. Tá? Então, por que isso ocorre? Porque, no caso do metal, ele rouba mais calor de você. Então, você tem a sensação térmica de que ele esteja mais frio. Mas, na verdade, no conceito estrito sensu de temperatura, ele não está. Tá? Então, é importante que a propriedade que você está usando para definir a temperatura do corpo, ela tenha características que só dependam, de fato, da temperatura, que não tenha nenhuma outra variável envolvida. Tá? Então, a gente pode pensar nisso olhando para a primeira lei fundamental da termodinâmica, que é a lei zero. Né? E a lei zero estabelece exatamente esse conceito de equilíbrio térmico e temperatura. Né? Então, vamos pensar, o que seria essa lei zero? Vamos pensar que eu tenho um corpo A, né? E eu tenho aqui um outro sistema B, né? Sistema A, sistema B. Aí eu venho o seguinte, eu coloco esses dois corpos em contato de modo que eles possam trocar energia. Então, sistema A e sistema B, eles podem trocar energia entre si. Eles vão trocar energia até um certo ponto em que eles vão entrar em o que a gente chama de equilíbrio. Nessa situação, cessa-se a transferência de energia de um para outro. Ou seja, eu estabeleci o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Tá? Agora vamos supor o seguinte, eu tenho lá os dois corpos A e B em equilíbrio termodinâmico. Eu pego um terceiro sistema C, né? um terceiro corpo C, tá? E coloco aqui em contato com o corpo B. E verifico que não teve transferência de energia. Significa que o corpo C e o corpo B também estão em equilíbrio termodinâmico, ou seja, sem fluxo de calor, né? Não tem a transferência de energia, C e B estão em equilíbrio termodinâmico. Mas o que vai acontecer se eu pegar esse mesmo corpo C e colocar em contato com o corpo A? Bom, se o A e B estão em equilíbrio termodinâmico, também não vai haver fluxo de energia, fluxo de calor entre C e A. E é isso que a lei zero diz para a gente, ela estabelece esse conceito. Olha, se um corpo A, C e B separadamente estão em equilíbrio termodinâmico, com um terceiro corpo C, então eles estão em equilíbrio termodinâmico entre si. Tá?
E aí você vem com esse conceito, olha, dois corpos, eles estão em equilíbrio térmico ou termodinâmico se eles estão na mesma temperatura. Então, dois corpos em equilíbrio termodinâmico sempre na mesma temperatura. O conceito de temperatura entra aí. Isso é interessante porque essa lei zero permite, por exemplo, que você construa um termômetro baseado em alguma propriedade do sistema que varia, né, com essa possibilidade de equilíbrio térmico, ou seja, varia com a temperatura. Se eu tenho alguma propriedade no meu sistema, e veja, pode ser qualquer propriedade termodinâmica desse sistema, né, que varia com a temperatura, aí eu tenho aqui um corpo A, e eu pego esse meu corpo aqui e coloco em contato com esse corpo A, o que vai acontecer? Essa propriedade vai variar até que esteja estabelecido o equilíbrio termodinâmico entre os dois. Então, valor da propriedade termométrica está associada com a temperatura do corpo A. Mas se eu pegar esse mesmo corpo C e colocar em contato com outro corpo B, e eu ter a variação da propriedade termométrica e o valor final for o mesmo que ele tinha lá, por exemplo, quando em contato com o corpo A, significa que aquele B está na mesma temperatura de A, né? Então, e se for diferente, obviamente, vai estar em temperatura diferente. Então, eu posso estabelecer uma escala de temperatura baseada naquela certa propriedade, né, que é termométrica daquele sistema. Então, qualquer fenômeno térmico, então, provoca alteração nas propriedades dos corpos, né? Se elas são dependentes, obviamente, da temperatura. Mas essas propriedades, né, que a gente vai estar interessado são as propriedades termométricas. A gente vai chamar, então, o que pode ser uma propriedade termométrica? Bom, pode ser uma variação de volume com a temperatura, a pressão pode ser outra propriedade termométrica, a condutividade térmica, o comprimento. Então, tem vários tipos de propriedade do sistema que podem variar com a temperatura e você pode usar aquilo para construir, né, um termômetro, um medidor de temperatura, né, baseado nessas propriedades termométricas. A condutividade elétrica também, né, em alguns casos é usada. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, vamos pegar o caso mais simples, né, que é o tipo de termômetro mais comum que você acha. Lá na farmácia, digamos assim, você lá me dá um termômetro de mercúrio, ele vai te dar lá um vidrinho que tem uma colunazinha de mercúrio, e embaixo você coloca em contato com a parte do corpo que você quer medir a temperatura, e aquela colunazinha dilata até um certo valor. E tem uma escalinha de temperatura lá, né? Qual que é a propriedade termométrica envolvida? O comprimento da coluna. Então, é um comprimento, né? E esse comprimento varia com a temperatura por causa da dilatação térmica, no caso do mercúrio. Então, se eu pegar um corpo qualquer e colocar, por exemplo, em contato com alguma substância de referência, por exemplo, gelo em fusão, ela vai exibir um certo comprimento, né? Vamos pensando aí numa certa barrinha aí. Se eu colocar em contato com outra substância de referência que esteja em uma temperatura diferente, né? Por exemplo, uma situação de água em ebulição, esse comprimento vai mudar, né? Então, eu posso, de certa forma, usar o comprimento como uma propriedade termométrica, como alguma coisa que varia de acordo com a temperatura. Tá? E aí, estabelecer uma escala de temperatura. Nesse caso, a escala mais comum que a gente usa é a escala Celsius, né, que foi desenvolvida pelo Celsius, e ele usou exatamente esses dois pontos aqui, né, como referência. Então, o 0 graus ele definiu como sendo o gelo aqui em infusão, e os 100 graus foi a água em ebulição. Então, ele media aqui basicamente qual é o comprimento da sua propriedade termométrica, da sua barrinha, no caso aqui da coluna de mercúrio, que foi o caso, né, a 0 Celsius, e definia isso como 0 Celsius, e media o comprimento quando ela estava em contato com a água de ebulição, e definia isso como 100 Celsius. Então, por isso que essa escala é uma chamada de escala centígrada, né? Então, ela vai de 0 a 100 como pontos de referência. E aí, basicamente, você pode fazer uma interpolação linear aí, porque essa propriedade básica, especificamente do comprimento, ela varia linearmente com a temperatura. De modo que se eu sei qual é o comprimento dessa minha barrinha, eu sei qual é a temperatura que ela está, né? Porque eu posso achar a equação dessa reta, a equação da escala que define essa reta. Isso é o que a gente tem
na escala Celsius ou escala centígrada. Tem uma curiosidade aqui, que é de fato, né, na definição original do Celsius, a temperatura de fusão do gelo foi definida como 100 graus e a temperatura de ebulição da água como 0. Então era uma escala invertida, né, que foi depois por outros cientistas, né, o Daniel Ekstrom e o Carolus Linnaeus, né, que desinverteram, digamos assim, essa escala. Então a escala que a gente conhece hoje, ela foi inventada pelo Celsius, mas tem contribuição desses dois outros cientistas também. Então, ó, basicamente é o que a gente está mostrando aqui, né, num termômetro desse tipo. Olha, então seria fácil fazer um termômetro desse, né? Porque eu posso pegar aqui, por exemplo, uma certa substância que dilata com a temperatura, colocar aqui num vidrinho, né? E ver se eu consigo ver a variação dessa propriedade termométrica com a temperatura. Isso é o que a gente tem aqui, ó. Se vocês olharem aqui, por exemplo, tem, tá, um vidrinho, aqui dentro tem um certo líquido, que é álcool, na verdade, tá? E aqui a gente tem esse tubo em contato lá embaixo com o álcool, tá? Então isso aqui poderia, por exemplo, ser utilizado como termômetro. Vamos ver se dá? Deixa eu aquecer a minha mão aqui bem, né? Estou sentindo aqui o calor da mão e agora eu vou segurar e mostrar para vocês. Olha lá a coluninha subindo. Claramente você vê a coluna subindo, devido à dilatação. Beleza, né? Está demonstrado esse efeito? Bom, agora eu vou fazer uma coisa diferente, né? A gente vê. Não vou fazer o mesmo aquecimento da minha mão. Eu vou pegar a mesma coisa. Então aqui eu tenho outro desses tubinhos. Só que veja que esse tubinho aqui está meio vazio. Esse agora está cheio, né? Vamos tentar fazer a mesma coisa. Será que o comportamento é o mesmo? Né? Se de fato for dilatação do álcool que está ocorrendo, não importa se o tubo está cheio ou está vazio, né? Vamos ver lá. Ó. Coloquei aqui. Não acontece nada praticamente, né? Lá, claramente, com esse tempo aqui, você já tinha visto a coluna subir, né? Isso é uma coisa interessante, que, na verdade, esse tipo de termômetro aqui, que você vê muito em demonstração, o pessoal fala que é termômetro a álcool, às vezes. Mas, na verdade, quem está dilatando aqui não é o álcool, né? Por coeficiente de dilatação, o que você tem é essa camada de ar aqui dentro, né? Que o coeficiente de dilatação do ar é 4 vezes maior que o do álcool. Então, quem está dilatando de fato é a camada de ar que está aqui dentro, né, que faz com que a pressão aqui dentro aumente e isso expulsa o álcool, né? Então, você não está vendo a dilatação direta do álcool, você está vendo, sobretudo, a dilatação da ar. Esse é um termômetro que a propriedade termométrica não é o comprimento da coluna, é o volume do gás lá dentro, né? Ou a pressão, de fato, do gás que está lá dentro. O volume pode ser considerado praticamente constante, né? Porque a variação aqui no comprimento é bem pequenininha. Então, a propriedade termométrica importante nesse termômetro é a pressão, né? Mas é aquele termômetro lá da farmácia. Aquele realmente é a dilatação da substância que está lá. Mas por quê? Porque lá você tem um capilarzinho que é muito fininho. Qualquer variação no volume da substância ali vai ser detectada. É um capilarzinho com, né, menos de meio milímetro, né? Então você vê ali essas variações. Aqui não, eu estou com um tubo bem grosso. Mas obviamente isso vai melhorar a sensibilidade se eu variar o diâmetro do tubo. Então agora eu estou com um tubinho aqui com um diâmetro menor. Olha, ele está em temperatura ambiente aqui. Quando eu coloco a mão,
Olha como ele varia bastante o comprimento. Olha lá como vai subindo. Tá? Então, claramente você vê essa variação. Mas lembrando, propriedade importante aqui que realmente está variando é a pressão que o gás interno faz e expulsa o álcool lá de dentro. Então, a gente pode considerar que isso aqui é um termômetro, digamos assim, a gás, porque a substância termométrica é o ar. Tá? Isso nos remete a um termômetro a gás bastante famoso que foi utilizado lá no famoso experimento de Gay-Lussac, né? É o chamado de termômetro a gás de volume constante. O que você tem? Bom, basicamente eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui um recipiente com gás, né? Geralmente o volume desse recipiente aqui é bem grande em relação ao volume desse tubo aqui. Aqui eu tenho um tubinho, né? Um tubo bem grosso, mas na verdade o que você usa aqui é um capilarzinho, um tubo bem fino. De modo que o volume do gás é definido basicamente pelo volume do recipiente, né? Aí você coloca isso, né, em contato térmico com alguma coisa. Então isso vai estabelecer uma temperatura, né? Lei zero da termodinâmica lá. E aí você vem aqui e você pode ter uma certa temperatura e um certo volume, isso vai estabelecer uma certa pressão nesse gás. Essa pressão você pode medir utilizando aqui um manômetro em U, né? Então aqui tem uma substância que é o mercúrio, e essa diferença de altura aqui pode ser utilizada para determinar qual a diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto. Supondo, né, no termômetro original esse cara aqui era aberto, a pressão aqui vai ser pressão atmosférica. Então a pressão que é do gás, que seria a pressão nesse ponto aqui, interna, é igual à pressão atmosférica mais ρg vezes H. Né? Se eu sei qual é a pressão atmosférica, eu posso determinar a pressão do gás medindo aqui diretamente essa altura a H. Tá? Então esse foi basicamente o termômetro a gás de volume constante. O experimento do Gay-Lussac, o que eles fizeram foi fazendo o seguinte, olha, como é que a gente pode fazer isso? Tá? Bom, eles queriam medir qual é a dependência da pressão do gás com a temperatura. Era importante manter o volume constante. Você pode até falar, bom, mas o volume não é constante. Mas lembre, esse diâmetro aqui, né, no termômetro de fato, ele é muito fininho. Então, a variação de volume por variação da altura dessa coluna, quando a temperatura mudar, a pressão vai mudar e essa altura vai mudar, né, ela pode ser desprezada perante o volume total do gás aqui dentro. Então, o volume permanece praticamente constante. E o que eles fizeram foi, ok, vamos medir a pressão aqui, utilizando o meu manômetro de mercúrio, e vamos associar essa pressão com a temperatura que eu estabeleço aqui, colocando o meu gás num banho com uma substância de referência, por exemplo, água em fusão, água em ebulição, ou qualquer uma outra que você possa usar. Então, a substância de referência, por exemplo, inicial seria a água em fusão, que seria aqui 0 graus Celsius, gelo, né, em fusão, e aqui a água em ebulição. E o que eles mediram foi então a pressão nessa situação, quando aqui eles colocavam gelo aqui e quando eles colocavam água fervendo aqui, né? E tem esses dois pontos. E eles notaram, na verdade, pegaram alguns outros pontos intermediários, notaram que isso aqui era uma função linear. E utilizaram um certo gás lá, né? Normalmente eles usaram um gás nobre aqui. Tá? Então pegaram um gás nobre de baixa densidade, importante, né, que esse gás seja de baixa densidade, e mediram aqui essa curva. Mas o interessante é que você pode fazer isso mudando o gás. Aí você muda o gás. Então eu usei aqui, por exemplo, hélio, aí eu faço o mesmo experimento com argônio, outro gás nobre. Né? O que o que eles acharam de fato, era que, olha só, eles tinham outra pressão, né, nos pontos de referência, tá? E se fizer com um terceiro gás ainda, essas pressões no ponto de referência também muda, mas quando você extrapola essa reta aqui, vocês veem que todas elas vão para o mesmo ponto, né?
Esse ponto aqui é um ponto importante, porque, veja bem, é quando a pressão do gás é zero. Opa, mas peraí, pressão do gás zero, o que significa isso? Né? Significa que o gás praticamente não interage com a coluna aqui. Né? Então não tem choque do gás, das moléculas do gás com a coluna. Né? A única maneira disso de ocorrer é se o gás estiver totalmente parado. Né? E se o gás está totalmente parado, ele está na mínima temperatura que ele pode ter, certo? Então, isso aqui seria a temperatura de zero absoluto, tá? Que seria menos 273,15 graus Celsius, o valor que eles encontraram. Né? E isso permitiu, na verdade, isso também foi utilizado lá pelo Lord Kelvin para definir uma escala absoluta. Né? Então, esse experimento do Lord Kelvin, que foi quem fez esse experimento aqui de fato, né? Determinaram uma escala absoluta, onde o zero é definido como esse ponto aqui. Né? De modo que quando eu tenho menos 273,15 aqui, na temperatura em Celsius, eu tenho zero da minha escala. Então, aqui eu tenho uma temperatura absoluta dos corpos, né? E eu sei que esse zero absoluto, ou seja, nessa escala Kelvin, nessa escala absoluta, a temperatura de zero seria a temperatura de zero absoluto. Que, como a gente mencionou para vocês, pela terceira lei da termodinâmica, nunca pode ser atingida, né? Mas ela pode ser definida. Então, fazendo um experimento muito simples, você chega nesse conceito aqui da existência dessa temperatura de zero absoluta. Né? E isso definiu, então, o que a gente chama de escala Kelvin. E, de fato, quando você fala de coisas científicas, geralmente as temperaturas são sempre utilizadas em Kelvin, né? Porque ela tem esse conceito físico muito definido. Não depende, de fato, de pontos específicos de referência. Né? Você começa lá estabelecendo que existe uma temperatura física, que seria esse zero absoluto. Ok, vamos lá então. Eu esqueci de mencionar também que o passo dessa escala é igual ao passo da escala Celsius. Então, ela é uma escala centígrada, mas cujo zero é o zero absoluto. Tá? Bom, mas aí que a gente falou de gases, né? Então, agora vamos começar a descrever algumas características desses gases. Tá? E vamos começar com o que a gente chama de gás ideal. Né? Mas o que é gás ideal? O que caracteriza um gás ideal? Um gás ideal é um gás que, essencialmente, você pode traçar um gás de muito baixa densidade como gás ideal. Você quase não tem interação entre as moléculas, você só tem interações eventuais, que podem ocorrer através de choques, né, entre as moléculas, mas você não tem interações, digamos assim, de longo alcance. As interações são de muito curto alcance. Né? Isso caracteriza basicamente o que a gente pode chamar de gás ideal. Depois a gente vai falar especificamente sobre qual é a característica molecular desses gases. Tá? Mas qual que caracteriza o estado de um gás, ou especificamente de um gás ideal? Bom, nós já dizemos que tem algumas propriedades ou umas variáveis importantes. O volume caracteriza o estado que esse gás está. A temperatura que esse gás está também é importante. A pressão também é uma variável importante para definir o estado. Tá? O número de moléculas que tem lá dentro do gás também é outra coisa importante. Tá? Então, pensando nesse tipo de coisa, você pode tentar relacionar essas coisas. Então, a ideia aqui da termodinâmica de gases, inicialmente, era relacionar como é que o volume varia com a temperatura, como é que a pressão varia com a temperatura, como é que o número de moléculas varia com pressão, volume e temperatura, qual a relação entre essas variáveis, né, que a gente chama de variáveis de estado de um gás. Né? Ok. E aí você teve alguns experimentos, digamos assim, seminais nessa área. O primeiro dele foi feito lá pelo Boyle, chamado de lei de Boyle. E ele verificou, né, utilizando um aparato experimental, isso aqui tudo empírico, né, que o produto de pressão vezes volume é constante. Né? Depois veio a lei de Charles, que estabeleceu que a razão entre temperatura e volume, né, a divisão entre temperatura e volume, também é uma constante, né, em um gás. E a lei de Gay, gás de baixa densidade, e a lei de Gay-Lussac,
né, que diz que a pressão pela temperatura é igual a constante, basicamente baseado nesse experimento do termômetro de gás a volume constante. Tá? Essas são as 3 leizinhas básicas que a gente tem para esse gás, que seria esse gás ideal, aí nesse caso, gás de muito baixa densidade. Que de fato a gente pode resumir, né, numa coisa só, que PV sobre T é sempre constante. Né? Se a gente juntar tudo isso aí, né? E quem é essa constante? Bom, o que eles verificaram também aqui, que pode se verificar também, é que essa constante aqui ela depende do número de moléculas. Então aqui eu estabeleci uma relação entre pressão, volume, temperatura e número de moléculas. E aparece aqui uma constante de proporcionalidade, né? Que aqui no caso, inicialmente foi achado com uma constante K, né? Que depois recebeu o nome de constante de Boltzmann, e é uma das constantes fundamentais da natureza. Em sistemas termodinâmicos, ela vai aparecer toda hora, né? Toda coisa que envolver sistemas de troca de energia, né? Aparece em termos de termodinâmica, vai aparecer essa constante de Boltzmann, né? Que foi quem, de fato, formulou muito da teoria de termodinâmica e deu um significado para essas constantes. Essas constantes, então, de Boltzmann, ela vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. A gente pode expressar, né, novamente você tem PV sobre T igual a KB vezes N, você pode expressar a mesma coisa em termos de número de moles. Quando estou falando de gás, geralmente fala de mol. Né? Então, o que é o número de mol? É o número de moléculas que você tem efetivamente dividido pelo número de Avogadro. Né? E nesse caso, né, a gente pode substituir aqui o N por N Na, então vai dar N Na vezes KB, e esse N vezes KB a gente pode chamar, é uma constante, né, porque é o número de mols aqui, vezes, o Na, que é o número de Avogadro, vezes KB, a gente pode renomear essa constante, é o produto de 2 constantes fundamentais aqui, que chamar de R. Esse R, então, é o que a gente chama de constante universal dos gases, vale 8,31 joules por mol por Kelvin. E aí a gente chega na famosa equação PV igual a nRT, que vale para qualquer gás ideal. Mas que de fato é a mesma coisa que PV igual a KB vezes NT, né? Simplesmente uma maneira diferente aqui em termos do número de moléculas, efetivamente, e aqui em termos do número de mols. Isso, então, é a chamada lei dos gases ideais. Bom, mas agora a gente pode tentar falar um pouquinho. A gente falou essencialmente de lei de gases, determinou uma relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols ou número de moléculas, né? Mas a temperatura foi definida em termos de propriedades termométricas de alguns sistemas, né? Então, como é que a gente construía um termômetro, tá? A gente viu no experimento lá de Charles Gay-Lussac e do experimento de Kelvin que você pode ter uma temperatura de zero absoluto, né? Agora, que é inatingível pela terceira lei da termodinâmica, né? Mas, e qual que é o significado, de fato, de temperatura em termos moleculares? Essa é uma pergunta que ainda está aberta, né, a princípio aqui. Então, a gente agora vai pensar num gás, mas vamos pensar também num gás ideal. Tá? E agora, só que a gente agora precisa colocar as condições exatas que representam um gás ideal em termos do seu comportamento molecular. Vamos lá. Primeiro, a gente vai somar que o número de moléculas é grande, né? E a separação média entre as moléculas é grande em comparação com suas dimensões. Então, eu tenho muitas moléculas, né? Mas que estão bem separadas entre si, né? O que pode ocorrer se você tem, então, dimensões das moléculas muito pequenininhas em relação à distância entre elas. Então, tenho muitas moléculas, mas elas têm uma separação grande em relação à dimensão de cada uma delas. Então, você pode pensar que as moléculas são pontinhos, né? Que estão a uma certa distância grande entre elas. Mas tem muitas dessas moléculas. É importante. A segunda, as moléculas obedecem às leis de movimento de Newton. Então, o movimento das moléculas é um movimento newtoniano, né? Mas, como eu estou falando de várias moléculas, a gente vai dizer que esse movimento é aleatório. Então, é um movimento completamente, né, randômico, aleatório. Tá? Mas obedecem, nesse caso, a equações
de Newton, as leis de Newton. E aí, a gente pode dizer que essas moléculas elas podem sofrer colisões elásticas eventuais, umas com as outras e com as paredes do recipiente. Pelo menos está colocado aqui, né? Você vê aqui que de vez em quando uma molécula bate na outra, bate na parede e assim por diante. Tá? Lembrando que esse desenho meu aqui não está muito fiel a um gás ideal. Isso aqui não seria um gás ideal, né? Porque tem muita molécula, a dimensão da molécula é grande em relação à separação média entre elas. Tá? Então isso aqui não é de fato, é só uma ilustração, né, do que seria essa coisa. Mas aí a gente vai supor então que essas moléculas elas podem interagir através de colisão. Uma choca com a outra, através de colisões elásticas. Tá? Isso significa basicamente que as interações entre elas têm que ser interações de muito curto alcance, ou seja, uma molécula só vê a outra durante uma colisão, quando ela estiver muito pertinha da molécula e estabelecer o que a gente chama de colisão. Né? As forças entre as moléculas são desprezíveis, exceto durante a colisão, que eu acabei de dizer para vocês, né? São interações de curto alcance. Então, só tem força entre as moléculas quando elas estiverem efetivamente colidindo. Uma molécula longe da outra não sente uma a outra. Tá? E por último, o gás, em consideração, é uma substância pura. Tá? Então, no nosso modelinho aqui, a gente vai considerar que eu tenho um único tipo de gás. Então, se é hidrogênio, é hidrogênio, se é oxigênio, é oxigênio. Né? Considera como todas essas outras condições, mas eu não tenho mistura, né, dessas substâncias. Tá? Ok, vamos lá. Vamos então agora pensar na seguinte coisa, né? Vamos pensar qual que seria a pressão nas paredes do recipiente. Tá? A gente pode pensar então aqui nas paredes do recipiente. Eu vou pensar que eu tenho um recipiente cúbico, só por simplicidade, e aqui dentro eu vou olhar para uma dessas moléculas. Essa molécula vai estar transitando aqui, né, aleatoriamente, dentro desse cubo. Eventualmente, ela vai colidir com a parede. Quando ela colide com a parede, o que tem? Transferência de momento da molécula para a parede. Né? E isso faz com que eu tenha uma força associada a essa colisão. Então, eu tenho uma força, e se tem força numa certa área, eu tenho pressão. Então, a pressão que o gás faz na parede é basicamente devido a essas múltiplas colisões que as moléculas podem ter. Né? Então, efetivamente, quando eu pego uma única molécula agora, né, essa molécula vem lá com uma certa velocidade, bate na parede, inverte, né, a componente perpendicular à parede. Então, ela faz esse tipo de trajetória aqui. Tá? A componente Y continua a mesma. Qual que é a transferência de momento, né, que a parede faz para a sua molécula? Bom, eu sei que a transferência de momento é basicamente 2m vezes a velocidade. Né? O momento inicial é mvx, o momento final é mvx com sinal negativo. A transferência vai ser então menos, aqui no caso, de m vezes vx. Bom, a gente sabe também do teorema do impulso que a força, né, que essa molécula vai sentir vezes o tempo dessa colisão, tempo médio em que essa colisão vai ocorrer entre, né, certas colisões, vai ser igual à transferência de momento. Então eu posso deduzir aqui, né, voltando lá para o meu sistema, que a força aqui vai ser igual a menos 2mvx dividido por esse ΔT. Né? Mas quem é esse ΔT? Bom, posso imaginar em média que esse ΔT é o tempo que uma molécula gasta entre sofrer uma colisão, né, voltar, bater na outra parede e sofrer outra colisão. Né? Então, se eu olhar só para a componente perpendicular, que é a que importa, na verdade, que vai te dar esse movimento nessa direção, esse tempo pode ser o tempo entre duas colisões. E esse tempo é basicamente o comprimento de todo esse cubo dividido pela velocidade, a componente x da velocidade dessa molécula. E aí você pode só dar uma simplificada, isso vai dar menos mvx ao quadrado sobre d. Qual que é a força agora que a molécula faz na parede? Isso aqui é a força que a parede faz na molécula. Né?
basicamente ação e reação. Então, só trocar o sinal. Então, a força que a molécula, que uma molécula faz na parede é mvx² sobre d. Né? Ok. Agora vamos pegar várias moléculas, eu tenho N moléculas, né? E vamos olhar, na verdade, para uma parede só. Então, tudo que importa é a componente de velocidade x das moléculas. E a gente vai ter, então, que isso vai ser igual a m vezes, né, a primeira componente x² aqui para uma molécula, aqui para a segunda, até para a enésima molécula, tá? Dividido por d. Joia, então seria a força total que as moléculas fazem nessa parede aqui, ó, perpendicular a esse valor de x aqui. Tá? Ok. Como é que eu posso agora achar a força média? Bom, eu posso pensar no seguinte, olha, se eu pegar a velocidade média das moléculas e multiplicar, né, colocar a definição da velocidade média das moléculas, a componente x dessa velocidade média, isso aqui vai ser essa soma aqui, ó, v1x² até vnx² dividido pelo número de moléculas. Então, tudo isso aqui pode ser substituído pela velocidade média vezes n. Tá? E o que me resulta, então, numa expressão desse tipo aqui. Ok. Agora tem que lembrar o seguinte, e agora para considerar que, na verdade, não tem uma parede só, né? Eu tenho 3 dimensões do meu sistema, eu posso ter a mesma coisa para a componente y e para a componente z. Como o sistema movimento aleatório, a gente pode separar o sistema dessa maneira, né? Mas como o sistema é totalmente aleatório, o movimento das moléculas é totalmente aleatório, eu não tenho diferença entre o que acontece em x, em y e z. Eu tenho uma distribuição enorme de moléculas e movimento totalmente aleatório. Em média, eu vou ter a mesma contribuição para Vx médio quadrado, como Vy médio quadrado, como Vz médio quadrado, nas 3 dimensões que eu estou considerando. Né? E aí você pode escrever, então, que, na verdade, que 3 vezes Vx² é igual ao V médio ao quadrado. Né? Basta a definição aqui desse cara seria uma coisa desse tipo. Né? Eu vou considerar, então, que isso aqui é a velocidade média ao quadrado. A média da velocidade média, onde essa velocidade média considera as 3 dimensões. Né? E aí o que a gente vai ter, então, é que essa nossa força na parede é isso aqui, né? N some 3, mv² sobre d, né? V médio quadrado. E aí, uma vez que eu tenho a força nessas paredes, eu posso determinar a pressão. E essa pressão, basicamente, é a força dividida pela área. Como eu estou tratando de um cúbico, vai ser de um cubo, né? Essa dimensão vezes essa dimensão. E aí você vai ter essa expressão aqui para a força. Tá? Então, definir qual é a pressão, né, nas paredes devido àquele meu gás. Olha só, legal. Então, eu já sei que a pressão é dada por isso lá. O que a gente fez aqui, basicamente, foi substituir, né, o D ao cubo pelo volume, que é o volume desse cubo aqui. Então, eu tenho essa expressão aqui. Joia. Então, está lá. Mas a pressão vezes o volume de um gás ideal, né, lá pelos dados experimentais lá do Gay-Lussac, é igual ao número de moléculas vezes Kb vezes T. Então será que é a mesma coisa, né? Eu tenho um produto de pressão vezes volume, né? Eu posso tirar daqui e dizer que nKb vezes T é igual a 2/3 de N sobre mv² sobre 2, né? Esse é o produto PV aqui do meu cálculo, isso aqui veio lá da definição para gases ideais, né? Do experimento para gases ideais. E aí a gente pode, então, isolar a temperatura e chegar nessa expressão. Essa expressão é bem interessante, porque, na verdade, essa expressão aqui te dá uma interpretação molecular para a temperatura. Né? Veja a profundidade desse negócio. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó, que a temperatura é aqui uma certa constante, vezes esse termo, mas esse termo, ó, mv² sobre 2, é a energia cinética média de translação dessas moléculas. Né? Então, a temperatura, de fato, é vista aqui por essa expressão como uma manifestação da energia cinética das moléculas, de movimento das moléculas. Quando as moléculas param de se movimentar, a temperatura ali é zero, seria o meu zero absoluto, já que essa temperatura aí é a temperatura absoluta do sistema. Né? Então, isso é bem
geral, né? E a gente tem então agora uma interpretação molecular. Temperatura significa movimento molecular. Olhando então para a energia de translação média, a gente também vê uma coisa interessante. Ó, mv² sobre 2 é igual a 3 meios de Kb vezes T. Tá? Então veja que só depende dessa constante de Boltzmann, a importância da constante de Boltzmann aparece aqui, vezes a temperatura, né? Nesse sistema aqui. Isso, de fato, gente, é uma manifestação de um teorema chamado teorema da equipartição da energia, que é um dos principais teoremas que você tem em termodinâmica. E fala o seguinte, ó, que cada grau de liberdade de um sistema contribui com 1 meio de kBt para a energia desse sistema, né? Então, se eu tenho lá um certo número de graus de liberdade desse sistema, de movimento desse sistema, eu posso determinar qual seria a energia média desse sistema termodinâmico. Tá? No caso do nosso gás, se eu pegar um gás com F graus de liberdade, né, a energia média de translação desse gás, pensando num gás ideal, né, seria F sobre 2 vezes Kb. No caso nosso aqui, a gente tem 3 graus de liberdade. Por quê? A gente falou que o gás é um gás, aproximou a molécula por uma moléculazinha do mesmo tipo, como se fosse uma esferinha dura, né? Então, ela só tem 1 grau de liberdade. Os únicos graus de liberdade que tem são os graus de liberdade de translação, que é o movimento em X, o movimento em Y e o movimento em Z, né? Se você pegar uma molécula diatômica, aí já é um pouco diferente, porque além dos 3 graus de translação, você tem mais 2 graus de rotação. Uma rotação assim, que altera a configuração da molécula, e outra assim, né? Uma rotação aqui não altera a configuração da molécula, então não é um grau de liberdade distinto. Então aí seria 5 graus de liberdade, e a energia de translação seria 5 meios de kBt. Né? Então agora a gente já tem uma ideia do que seria esse gás ideal, quais são as equações que esse gás tem que obedecer e como a temperatura está associada ao movimento molecular. Tá? Então agora a gente pode então ir para o primeiro experimento principal, que é a determinação da temperatura de zero absoluto, né? E a gente vai usar alguns desses conceitos. Ok, então, gente. Então, vamos lá agora, né, para o experimento principal, que é o experimento de determinação da temperatura de zero absoluto. Tá? A gente acabou de escrever para vocês esse termômetro a gás aqui, né? É basicamente o termômetro que a gente vai usar para fazer o experimento, com a única diferença que lá eu tinha mostrado para vocês que essa extremidade era aberta. Agora, no nosso termômetro, aqui, que está mostrado aqui do lado, a gente tem que essa extremidade é fechada e aqui tem vácuo. Né? Então, o que muda em termos, digamos assim, de determinação de pressões quando você fecha e faz vácuo aqui? Né? Você tem basicamente que a pressão do gás pode ser medida diretamente, né, por ρGH, já que a pressão aqui é zero ao invés da pressão atmosférica. Né? Uma coisa importante é que as nossas unidades de pressão no experimento vão ser em milímetros de mercúrio, que significa basicamente que a gente vai medir aqui essa altura H diretamente, como a nossa coluna é uma coluna de mercúrio, a pressão é expressa em milímetros de mercúrio, ou centímetros de mercúrio, como você preferir. Tá? Então a medida da pressão é diretamente a medida da diferença da coluna de altura. Alguns detalhes aqui que eu gostaria de discutir com vocês, que a gente tem aqui no nosso sistema, que na figura não fica tão evidente. Eu disse para vocês já anteriormente que isso aqui é um termômetro a gás de volume constante. Então, né, como a gente discutiu lá, o diâmetro desse tubo aqui tem que ser muito menor, né, do que o diâmetro do recipiente. E aqui é exatamente o que você tem. Ó. Esse aqui é o nosso recipiente, você vê que é um bulbozinho aí esférico, e aqui dentro eu tenho um capilar, né, com menos de 1 milímetro de diâmetro. Né? Então, se você pegar toda essa região aqui onde vai ter gás, o volume ocupado pelo gás nessa região é muito, muito menor do que no bulbo. Então, eu posso considerar que mesmo que essa coluna varie bastante aqui, né, o volume do gás, como um todo, fica praticamente constante. Né? Então, por isso que isso é um termômetro a gás de volume constante, aqui, de fato, o que a gente usa no experimento.
Bom, ok, então vamos lá, né? Qual que seria a ideia? A gente vai, então, medir aqui a diferença na coluna de mercúrio. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um braço da coluna aqui e o outro braço da coluna tá lá em cima. Essa seria a diferença H, né? Diretamente, esse tamanho aqui em centímetros ou milímetros, como você preferir, né? Se for em milímetros, vai me dar o que seria a pressão do gás lá dentro, já que a diferença de pressão entre esse ponto, que é considerada zero, porque isso aqui está fechado, com vácuo, né, e a pressão aqui, que é a pressão do gás. O que a gente vai fazer é usar alguns pontos de referência, tá, para fazer essas medidas de pressão. Lembrando, né, como eu falei para vocês, a gente está falando de termodinâmica de equilíbrio. Então, em cada uma das nossas medidas, a gente tem que garantir que o sistema entra em equilíbrio térmico. Tem que esperar o tempo suficiente para o equilíbrio térmico ser estabelecido, para depois eu fazer a medida. Tá? E a gente vai fazer isso para cada um desses nossos pontos de referência. Os pontos de referência são 100 graus, ou seja, ebulição da água, 20 graus mais ou menos, a gente vai dar a temperatura certa para vocês, que é a temperatura do ambiente. Tá? Então a gente vai começar com a medida da temperatura do ambiente, 0 graus, né? Fusão do gelo, tá? E aqui a gente tem essa temperatura de menos 196 graus Celsius. Isso é a temperatura de nitrogênio líquido, né? Então, como é que a gente vai variar a temperatura do sistema? Bom, primeiro a gente começa com a medida em temperatura ambiente, tá? A gente vai fornecer o valor exato para vocês. Depois a gente vai colocar água fervendo aqui, né? Na verdade, a gente coloca água e aquecer com esse aquecedor aqui. Colocar isso aqui dentro do bulbo e deixar esse sistema entrar em equilíbrio com a água fervendo a 100 graus Celsius. Essa é a segunda medida. A terceira, a gente vai encher isso aqui de gelo, né? Coloca isso aqui, gelo em fusão, gelo misturado com água, deixa estabelecer o equilíbrio. Vamos fazer a medida, então, da diferença de altura de coluna. E no quarto, a gente vai despejar aqui nitrogênio líquido, né? Colocar lá em contato com o bulbo, esperar o tempo suficiente para o equilíbrio térmico ser estabelecido e então fazer a medida. Como é que eu sei se o equilíbrio térmico foi estabelecido ou não? É importante a gente discutir isso. Bom, a gente sabe que enquanto houver variação de pressão, o equilíbrio térmico ainda não foi estabelecido. Então a gente pode olhar para a coluna até que a coluna fique parada. Depois disso a gente espera mais um tempinho para garantir, então faz a medida. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Bom, uma vez que eu peguei os dados de pressão e montei esse gráfico aqui, o que eu vou fazer para determinar a nossa temperatura de zero absoluto? Bom, basicamente a gente vai fazer uma extrapolação, né? Eu vou considerar que a pressão como função da temperatura é P0, beta, Tc mais P0, onde Tc aqui é a temperatura em graus Celsius, tá? Beta é o chamado coeficiente de dilatação dos gases ideais a volume constante, tá? E P0 é a temperatura P0 aqui, como está escrito aqui, é o coeficiente linear aqui dessa reta, né? É a pressão quando a temperatura é 0 graus Celsius, né? Então, esse ponto aqui de pressão. Então, com esse tipo de extrapolação aqui, você pode extrapolar, fazer um ajuste linear desse ponto e ver qual é o ponto exato onde ele cruza o eixo X aqui, que seria a nossa temperatura de zero absoluto, né? A nossa estimativa. Veja, a gente não chega lá, não pode, é impossível, né? Mas a gente consegue fazer essa extrapolação para determinar qual seria essa temperatura, tá? Temperatura de zero absoluto, onde a pressão do gás seria virtualmente zero. Ok? Então, nosso experimento vai ser isso, né? Medir as pressões como função da temperatura, né? E a gente vai dar as temperaturas para vocês, para cada um desses pontos. Ok, vamos lá então. Então está aqui o experimento, tá? Nosso termômetro a gás, aqui está o bulbozinho, o aquecedor. A gente vai ter que olhar diferenças na coluna de mercúrio. Tá? Aqui não dá para ver muito bem, mas a gente vai fazer um zoom com a câmera para você ver exatamente a posição da coluna, para depois coletar seu dado. E quando a gente fizer isso, vai aparecer um círculo vermelho para você focar, né, exatamente naquele ponto lá. Vamos lá. Tá lá, agora ele está colocando o becker com água, né? Água em temperatura ambiente. Ele colocou lá só para ter uma uniformidade, né?
Ele vai completar esse becker agora com mais água, para o bulbo ficar totalmente mergulhado. Então, aí tem um sistema em contato térmico com a água, que está em temperatura ambiente. Olha lá, essa é a primeira medida, 24,7 era a temperatura da água naquele momento. Essa da primeira coluna e aqui do segundo braço da coluna. Diferença entre isso, você já pode usar para estabelecer qual seria a pressão correspondente. Agora, gelo em infusão. Vamos lá, já encheu de gelo, colocou. E agora, nesse ponto, se esperou bastante tempo para o sistema entrar em equilíbrio, né? Você vai ver, ó, que a coluna está variando a altura lá, porque acabou de colocar. Então, você faz a medida só quando a coluna para. Veja que em algum momento aí vai ter uma... A coluna está aí, 1 grau Celsius a temperatura, né? A gente cortou o vídeo, demorou bastante para isso acontecer, tá, gente? Só para não ficar muito lento aqui. Esse experimento é muito mais longo do que está aparecendo. Então, primeira coluna, segunda coluna. Terceira medida agora, ó, nitrogênio líquido. Colocou lá, olha como a coluna vai variar. Ele está colocando o nitrogênio lá, líquido. Você vê a altura da coluna variando claramente, um bocado, porque a temperatura é muito baixa, né? Menos 196 graus Celsius. Borbulhando, aí novamente se espera bastante tempo, você já pode fazer a sua leitura do segundo braço da coluna agora. Menos 196 graus Celsius. Agora, né, a de baixo, mesma temperatura, você tem aí as suas leituras. Por último agora, já colocou a água meio quente. Agora você vê o contrário, né? A coluna baixando. Já colocou ela pré-aquecida, só para não demorar demais para aquecer. Agora ele ligou o aquecedor e vamos esperar. Viu que deu uma adiantada no vídeo, agora a água entrou em infusão. Então essa é a primeira medida da coluna, com a água em ebulição, né? A segunda, lembrando que esperou um certo tempo aí para que o equilíbrio térmico fosse estabelecido. Tá? Então esse é o conjunto de dados que você vai ter aí para fazer as suas análises. Então depois você pode agora usar isso para analisar e determinar então a sua temperatura de 0 absoluto. Ok, pessoal? Então vamos aí para as nossas análises dos dados, né? Obviamente vocês vão receber aí o seu roteiro onde você vai poder fazer as suas análises mais detalhadas, né? Mas a gente basicamente espera que você faça o seguinte, né? A partir do experimento apresentado no vídeo, fazer um gráfico da pressão como função da temperatura e aí daí você pode determinar, por exemplo, o coeficiente de dilatação de gases ideais a volume constante. Tá? Também, né, nesse mesmo gráfico, você pode fazer aquela extrapolação e determinar diretamente a temperatura de 0 absoluto. Né? Como essas duas coisas estão relacionadas, você pode comparar os métodos e fazer alguma análise mais detalhada. Resumo do vídeo, então, né? O que nós apresentamos para vocês? Nós apresentamos inicialmente conceitos envolvidos na descrição de sistemas e processos termodinâmicos, apresentamos a equação dos gases ideais e discutimos as suas características, apresentamos o que a gente chama então de interpretação molecular da temperatura, discutimos e apresentamos a realização do experimento para a determinação da temperatura do 0 absoluto,
com coleta de dados para posterior análise, né? E sobre os vídeos que a gente vai estar apresentando para vocês aí, a gente tem sobre termodinâmica, a primeiro que é esse vídeo sobre temperatura de zero absoluto, mas também tem lá um vídeo sobre determinação do coeficiente gama do ar e também um vídeo sobre calorimetria. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e muito bom trabalho aí na sua análise e interpretação dos dados.